Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, irmão Paulo, penitente franciscano terceiro. E hoje vamos dar continuidade àqueles vídeos que eu falei sobre o surgimento do modo de vida, da vocação de penitente, que veio desde os primórdios, desde o início do cristianismo. No início eu falei sobre o concílio de Nicéia, sobre os penitentes, aqueles que estavam em situações gravíssimas junto à igreja e buscavam se reconciliar. Então hoje a gente vai dar continuidade. Hoje vamos falar de uma forma de penitência, que seria os eremitas. Também é muito antiga essa forma de vida, que vem já relatada com Santo Antão, depois outros monges, entre eles São Bento, muito conhecidos, escritos dos padres dos exércitos, que fala muito dessa vocação eremítica. Então, teve um período, que existia um certo comodismo no meio do cristianismo, principalmente nas áreas urbanas, e começou a surgir uma certa contra-testemunho, não somente dos leigos, mas do próprio clero em si. Então muita gente que se sentia escandalizado com tudo isso e não queria participar desse contra-testemunho, desses escândalos, dessas corrupções da espiritualidade cristã, fugia para o deserto, se escondiam em grutas e viviam de oração, viviam uma vida bem restrita, de jejum e oração. Daí surgindo os padres dos exércitos, os primeiros eremitas, de onde tem uma literatura muito rica, fácil de encontrar. Basta você procurar no Google, no GPT, procure Padres do Deserto, que você vai ver uma obra riquíssima. Então ali também era uma forma de penitência. E esses penitentes não eram aqueles penitentes, como é que eu posso dizer, imposto pela igreja para buscar reconciliação. Aqueles que estavam em situação grave, que passavam por toda uma penitência pública, processual, até conseguir por fim a absolvição através do bispo. Esse já seria o primeiro passo de uma penitência voluntária. Pessoas que se sentiam chamadas a viver de uma forma mais intensa, mais radical o Evangelho. A gente observa que a missão de Jesus começa, antes de tudo, ele vai para o deserto. Ele passa 40 dias e 40 noites. E onde ele foi tentado. Então, o deserto, ele tem um significado muito profundo dentro da espiritualidade, dentro do cristianismo. O deserto, muitas das vezes, é um convite interior, da gente entrar no nosso interior, que muitas das vezes se torna insuportável ficar em silêncio, porque ficar em silêncio é você escutar as suas próprias misérias, as suas próprias limitações, os seus fantasmas, os seus monstros. E você evita de todas formas fugir desse deserto interior, porque você não quer reconhecer a sua verdadeira face, você quer viver de ilusão. Aí o tempo passa, a vida passa, aí morre. O que você fez, o que você se preparou para a eternidade, porque tudo tem consequências. Então, esse ir ao deserto literal que muitas pessoas iam, é um convite também e principalmente ao deserto interior. Então, assim começa o primeiro passo do penitente voluntário. Então vou pescar aqui um pouquinho, botar meu óculos e vou ler aqui o que eu achei de interessante.
né? Penitência monástica e eremítica. Isso tudo foi no período entre o século IV e o século VIII, né? Ele fala o seguinte: nos séculos seguintes surgem duas forças espirituais, os primeiros monges e eremitas. No Egito e na Síria, homens e mulheres fogem para o deserto buscando o silêncio, o jejum, combate espiritual, pureza de coração. E surge o eremitismo clássico, os anacoretos, né? E a penitência monástica. Os mosteiros começam a organizar lista de penitências e correções, né? Aqui a gente já observa que ele já fala em mosteiro, né? Aqueles monges, aqueles eremitas que começaram a povoar certas regiões, principalmente montanhas, né, desertos, eles tinham alguns momentos de contato, né, e naqueles momentos de contato eles buscavam uma convivência fraterna, né? Então cada um tinha a sua gruta, o seu localzinho para se refugiar, mas tinha um momento que eles se reuniam. Daí começa a se ter um novo modelo de eremitismo, né? Um novo modelo que seria o monástico, né? Aquele onde os monges eles viviam juntos, mesmo cada um tendo a sua cela, mas eles tinham alguns momentos em fraternidade, alguns momentos juntos, como rezarem junto, alguma parte da liturgia das horas eles rezavam juntos, né? Se alimentavam juntos. Então, a diferença do eremita é aquele que vivia totalmente recluso, isolado de tudo e de todos. Já os monges não, os monges eles viviam nas suas celas, mas eles tinham momentos juntos, ou rezando, fazendo alguma outra atividade, ou se alimentando, né? Então aqui fala, os mosteiros começam a organizar listas de penitências e correções, né? Tinha as penitências irlandesas, aliás, os penitenciais irlandeses, os penitenciais anglo-saxões. Aqui que nasce a ideia de penitência como disciplina espiritual com atos concretos, como jejuns, peregrinação, esmolas e vigílias, né? Aqui a gente já observa uma sistemática, como uma didática de trabalhar a espiritualidade, como já foi falado no início, da caminhada ao deserto interior. Então aqueles primeiros que já vivenciaram e registraram suas experiências, isso foi aos poucos sendo, como é que eu posso dizer, preparado didaticamente para outros começarem a seguir seus passos, já tendo algum norte, alguma orientação. E daí foi surgindo toda uma pedagogia, uma metodologia sistemática para se trabalhar de forma mais objetiva a espiritualidade. Daí que surgem as regras, né? Daí que surge a literatura espiritualista, eremítica, monástica, né? E aqui nesse assunto, e ele finaliza aqui falando, e é pela primeira vez que aparece a penitência como vocação e não como uma punição, né? Como eu falei já no começo, né? Que muitas coisas só confirma o que eu já coloquei na introdução. Então, esse segundo momento, esse segundo módulo que eu falo aqui, já era do século IV ao VIII, já começa também a futuramente os primeiros sinais sobre as regras próprias para penitência, né? Urbanos, seculares, mas tudo isso é assunto para os próximos capítulos. Amém? Paz e bem.